Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Hoje eu estou vindo aqui da minha sala, faz tempo que eu não gravava aqui, e eu fiquei posicionada nesse lugar de propósito. Eu quero que vocês olhem esses quadros que eu tenho aqui, porque essa é a única forma que eu ativo a borboleta. Eu nunca tive imagem da borboleta no celular em nenhum outro lugar, mas eu tenho quadro. Não é muito grande, mas acho que dá pra ver, né? Essa aqui é uma borboleta com as asas abertas. E aqui, que é mais difícil, é uma borboleta que está de lado. Essas são as minhas duas únicas imagens da borboleta na minha casa. Mas eu queria hoje ter um diálogo com vocês sobre como que eu me sinto em relação a esse arquétipo. Eu achei um site que eu vou deixar aqui na descrição, né? Caso vocês queiram ler ele, que pra mim eles traduziram exatamente como eu me sinto em relação a esse arquétipo. Então vamos começar para não enrolar mais, né? Gostaram da minha blusa, pessoal? Vim com uma coisa meio flor, assim, pra fazer uma homenagem para as borboletas, porque eu descobri que eu não tenho nenhuma roupa de borboleta. Inclusive, vamos ter que estar dando um jeito, né? Vamos botar esse arquétipo maravilhoso aqui na roupa também. Então, olha só. A borboleta é um arquétipo da transformação e da ressurreição. Nesse sentido, ela está ligada à alma humana. Olha que forte. Ela é um arquétipo incrível. Para quem nunca teve contato, não sabe, né? Eu vou falar um pouquinho com vocês da parte biológica da borboleta, tá? Primeiro que ela tem um ciclo em que primeiro ela vira uma lagarta. Essa lagarta vai ficar um tempo aí se alimentando, às vezes podem ser umas lagartas bem grandes, né? Às vezes tem até uma certa coisa para nós seres humanos que a gente tem um certo receio, um respeito, um medo e até nojo de lagarta. Acho que essas coisas que eu falei captam muito os sentimentos que as pessoas têm em relação a elas, né? E as pessoas costumam não gostar delas, elas são consideradas pragas porque elas se alimentam de folhas. Então, quando as pessoas têm um jardim muito bonito e elas vão lá e comem as folhas, as pessoas ficam muito brabas. Então, acaba que a lagarta, ela tem esse lado que vocês já viram aí, né? É um lado que não é muito querido. Depois, se ela conseguir se desenvolver, der tudo certo, não for morta, né? Aí ela vai se encasular, nem sei se existe essa palavra, mas ela vai ficar num casulo por um período. E quando ela sair, ela vai sair transformada numa borboleta, que aí é esses seres super coloridos, né? Ou não, podem ser amarronzados, acinzentados, mas enfim, são esses seres com as asas muito bonitas, enfim, que são seres voadores, tá? Então, olha só o que o site traz. Que as plantas criam toxinas para se protegerem dessas lagartas que querem comer elas, né? E as lagartas acabam evolutivamente, né, encontrando uma forma de que essas toxinas virem, né, parte do seu corpo. É por isso que muitas vezes, quando a gente vai lá e encosta sem querer numa lagarta, ela causa uma queimadura na gente. E eu já fui queimada por uma e não teve nem um pouco de graça. Eu tinha um pé de maracujá na outra casa que eu morava. E uma vez eu fui colher um maracujá e não vi e tinha uma e eu tomei uma queimadura que não foi legal. O meu esposo foi queimado quando era criança na barriga e ele tem a cicatriz até hoje, só para vocês terem ideia, né? Então, elas são seres para serem respeitados mesmo, tá? E aí, elas acabam pegando essa toxina das plantas e transformando na sua autodefesa para elas. Isso é bom, porque os predadores não conseguem comer elas, né? Olha, eu só encostei de leve, já me deu uma queimadura na pele. Imagina um animal que tentar comer essa lagarta. Ele vai morrer, ele vai passar mal, ele não vai conseguir, né? E vocês podem reparar que muitas borboletas, quando elas saem do casulo, elas têm cores muito lindas. Azul, amarelo, vermelho, laranja. Na natureza, gente, essas cores significam assim, cuidado, não mexe comigo. Eu sou um ser intragável. Se tu me comer, tu vai morrer. É isso que significa. Podem reparar, todos os animais que têm cores muito fortes, eles geralmente são venenosos. Ou eles vão fazer mal de alguma forma. Porque
Na natureza, os animais em geral não querem aparecer. Se tu tem uma cor chamativa no meio da natureza, isso vai chamar muita atenção. Então, para que tu vai querer ter uma cor dessas, se não é para chamar a atenção de algo, né? E ali no caso delas, então, é para chamar a atenção do tipo, não mexe comigo, né? Então, é isso que as borboletas trazem, tá? Trouxe todo esse lado biológico para vocês entenderem o como esse arquétipo, ele vai trabalhar na gente. Ele é um arquétipo de evolução longo, tá? Porque tem outros tipos de arquétipos, como, por exemplo, o gafanhoto, que é evolução rápida. A borboleta não. A borboleta é um processo de evolução longo. Tu tem que estar disposto a esperar, né? Então, começando com a lagarta. Quando a gente começa a usar esse arquétipo, vamos dizer que nós somos a lagarta. A lagarta, ela se alimenta o tempo todo de folhas, comem ferozmente, como muitas vezes nós humanos estamos fazendo com a obsessão e a necessidade de possuir coisas materiais e pessoas. Então nós estamos naquela vida inconsciente, se alimentando de coisas que jamais nos levarão para uma evolução, seja emocional, espiritual ou profissional, né? Eu acho grande parte de vocês que estão aqui assistindo o vídeo pode ser que já passaram por esse momento da vida de que a gente só tá ali querendo coisas materiais, não quer se relacionar com ninguém, eu pego e não me apego, não sei o que, né? Tá nessa vida aí. E aí, de repente, a gente entra na fase casulo. Isso eu estou falando ativando o arquétipo da borboleta, tá? Quando a gente começa a entrar nessa fase casulo, é quando a gente começa a se sentir insatisfeito e inquieto com a vida que a gente está tendo. E esse arquétipo representa muito o que eu passei na minha vida, gente. Porque eu era uma pessoa que eu trabalhava só pelo dinheiro, eu não gostava do meu trabalho, mas também não saía, não tentava fazer outras coisas, era aquela pessoa que só reclamava. Já tive essa fase de não querer me relacionar com ninguém, de ser uma revoltada, de ter um monte de crenças, aquelas crenças, sabe? Homem não presta, tô nem aí, não quero me relacionar com ninguém, blá blá blá, né? Passei por tudo isso, fui lagarta por muito tempo. E quando essa fase casulo começou a surgir, é tão legal o nome casulo, porque é real. Tu começa a se afastar dessas coisas que não vão te levar pra nada. Então parece que tu entra num casulo. Parece que tu realmente começa a se isolar e ficar mais na tua e observar. E eu sempre fui absurdamente observadora. Fiquei muito mais. Então, tu começa a observar e tu começa a ver que fulano e beltrano nem são tão teus amigos assim. Tu começa a sentir um vazio em relação a esses relacionamentos que não levam a nada, a balada, a bebida. Gente, durante, olha, mais de 2 anos eu não tinha colocado uma gota de álcool na boca. Esse ano foi que eu comecei a tomar as biritinhas de novo e mesmo assim, bem suave na nave. Agora, esses dias eu tive um casamento, daí eu tomei um gorozão, daí eu pensei assim, me lembrei por que eu não bebia mais, né? Porque a recuperação é difícil, não é uma coisa que faz bem pro corpo. Então, assim, quando tu usa o arquétipo da borboleta, tu começa a pensar o que vai te levar à tua melhor versão, o que vai te levar à tua melhor performance. E, por exemplo, pra mim, Bruna, álcool não é isso, não é essa coisa. Então, tu começa a eliminar. E aí, tu entra na fase casulo. E aí, vai ter muitas pessoas que vão dizer, tu tá ficando careta, tu tá se isolando, tu tá isso, tu tá aquilo. Mas se tu tá conectado, tu não vai dar bola. Porque aquela frase bem clichê, mas muito real, de que os de verdade vão ficar. E não só os de verdade vão ficar, como pessoas que estão relacionadas com o que tu quer pra tua vida vão começar a vir. Então, por exemplo, pessoas que antes eu não tinha uma relação legal ou que eu nem tinha mais relação, essas pessoas começaram a vir. E pessoas que não agregavam em nada começaram a ir. E eu sempre agradeço muito. Agradeço pelos que vão e agradeço pelos que chegam, porque todo mundo na nossa vida fez diferença. Não adianta quando alguém sair da nossa vida a gente ficar bravo, indignado, revoltado por muito tempo, porque eu não vou ser hipócrita pra vocês, eu fico sim bem mal quando briga com alguém, quando alguém sai da minha vida, mas assim,
depois de um tempo a gente tem que entrar no casulo e pensar, essa pessoa fez diferença na minha vida enquanto ela estava aqui, e se agora foi a hora dela sair, então gratidão, vai, e que venham pessoas boas, né? Então, fase casulo seria isso, tá, pessoal? E essa fase é longa. Essa fase, quando tu ativa o arquétipo da borboleta, essa fase é longa. E às vezes cansa. Então, quem não tem paciência, não é esse o arquétipo, mas eu prefiro. Eu não gosto muito desses arquétipos que vão te dar um socão de uma vez. Tanto que eu falo isso em todo o vídeo e vou falar nesse de novo, né? De que eu, quando usei o da chave, foi tiro, porrada e bomba, porque a chave é um desses arquétipos que muda muito rápido as coisas. E mudou mesmo na minha vida, mas foi bom, eu tava preparada. Não tanto, mas tava. E o da borboleta eu gosto por causa disso, tá? É cansativo, eu fiquei muito tempo lá no casulo, sim, mas quando a gente vira borboleta também é maravilhoso, tá? Então, olha só, por analogia, esse processo de estar consigo mesmo dentro do casulo é o momento do autoconhecimento, é o que eu mais busco na minha vida, gente. Sem dúvida, o ponto-chave para quem quer usar o arquétipo da borboleta, né? Então, para quem quiser usar, que esteja buscando por autoconhecimento, porque é o que mais esse arquétipo vai trazer, tá? E aí, aqui no site tá falando mais uma coisa legal que eu quero trazer para vocês, que é sobre o efeito borboleta. Já ouviu falar dessa teoria? A teoria do efeito borboleta diz que a menor ação, como o bater das asas de uma borboleta, pode resultar em grandes ondulações capazes de causar mudança relacionada aos padrões climáticos que postulam que um furacão, então, poderia ser resultado de um bater de asas de uma borboleta. Então, uma borboleta bate as asas aqui na minha casa e dá um furacão lá nos Estados Unidos. Essa é a teoria do efeito borboleta, tá? Independente de ser verdade ou não, a teoria tem uma raiz forte em nosso inconsciente. Sem dúvida, sabemos intuitivamente que a menor ação pode ter um grande efeito. Então, o simbolismo da borboleta, né? Quando a gente sai do casulo, viramos uma borboleta, ele nos ajuda a perceber essa verdade profundamente arraigada. Desse modo, o arquétipo da borboleta nos traz a consciência de que temos que agir sempre com cautela, né? Porque qualquer coisinha que a gente fizer pode dar grandes mudanças, mas isso, quando a gente está já transformado numa borboleta, a gente começa então, depois de muito tempo de casulo, começar a enxergar as coisas andarem muito rápido e isso é muito gratificante, tá? Então aqui o site também traz algumas coisas como que a gente ativa esse arquétipo, mas não no sentido da imagem. É tipo assim, depois que tu já tá usando, o que tu faz com esse arquétipo, né? Então olha só, aprenda com o que você passou, tá? Olhe para pelo menos um ano atrás e se pergunte quais as oportunidades que a vida te deu, já principalmente para esse arquétipo ser longo, né? Então olha para trás e vê tudo que mudou, porque muitas vezes nós somos pessoas super negativas que a gente sempre vê como se a nossa vida não andasse, que a gente não tivesse feito nada, e não é verdade, né? Olha só, viva cada minuto, observe o quanto que a vida está te mandando respostas. A vida não falta a nenhuma pergunta que fazemos com seriedade. E fique atento procurando essa resposta. Isso é muito legal do arquétipo da borboleta. É mais um arquétipo que está relacionado com intuição. Vocês já devem ter reparado que eu sou apaixonada por isso. Eu uso 3 arquétipos de intuição: lobo, cobra e borboleta. A minha intuição é fortíssima. Isso é muito bom. Porque quando eu quero uma resposta, ela vem muito rápido. É bizarro. Estabeleça metas reais e necessárias. Se você quer viver uma transformação, não minta para si próprio. Tenha postura diante da vida. Então, olha só. Geralmente, o que as pessoas querem transformar? E a minha vida financeira, meu relacionamento, tá. Gente, não faz uma meta louca. Muitas vezes eu consumo muito conteúdo de lei da atração, né? E as pessoas ficam fazendo assim, não, mas tu não tem que achar menos. Por exemplo, eu tenho um Celta, né? Tu tem que pensar que tu vai ter uma Mercedes-Benz sim e o universo vai te enviar. Gente, pra quem tem ansiedade como eu, falar pra mim que eu tenho que pensar numa Mercedes-Benz e esperar que o universo me mande
eu já começo assim, mas quanto tempo ele vai demorar pra me mandar? Mas e não sei o que... Pra mim é muito melhor eu pensar assim, hoje eu tenho um Celta, qual é o próximo carro possível de eu ter? Ah, eu acho que o próximo carro possível de eu ter é, por exemplo, um carro ali pelos anos 2015, por aí, talvez um Celta de novo, porque eu gostei, talvez um Palio, talvez sei lá o que, começa a pensar assim, pra mim anda muito mais rápido. E eu dei esse exemplo do carro justamente porque é uma coisa que eu e meu esposo estamos passando agora, né? Nós queremos trocar o carro e depois que a gente focou nisso e que a gente botou um objetivo, a gente começou a olhar valor de carro dentro do que a gente pode pagar, as coisas estão andando rápido. Agora, se eu ficasse assim, ah, não, eu vou ser menos se eu estiver pensando que eu vou ter um Celta 2015, eu vou pensar que eu quero uma Mercedes-Benz ano 2022, eu ia ficar ansiosa. Eu ia ficar ansiosa porque eu ia começar a pensar, meu Deus, eu quero esse carro, mas como é que eu vou pagar o IPVA, o IPTU e o carro? Entenderam? Então, é muito melhor estabelecer metas reais. Porque um dia eu vou chegar na Mercedes-Benz, mas eu não preciso ficar surtando antes disso. Eu sei que esse dia vai chegar. Então, fica esse recado. A liberdade, né? Seja livre, confie em si mesma, tenha autoestima. E, gente, isso é uma coisa que melhorou pra mim. Eu tinha autoestima muito baixa e a minha autoestima melhorou muito, não só a física, mas a intelectual também, que é muito importante se ver como uma pessoa inteligente, como uma pessoa que agrega valor. E vocês fazem parte disso, hein? Ação, né? Que significa dar asas aos seus sonhos. Faça eles acontecerem. Sonhar apenas não basta. É preciso criar aquilo que você quer viver, tá? Então é isso, né? Pra gente dar asas aos nossos sonhos, eu, Bruna, tô falando por mim, tá? Eu prefiro sonhar menos e alcançar mais rápido e ficar feliz e daí querer ir indo do que, por exemplo, já vamos de novo, essa casa que eu moro é uma casa padrão Minha Casa Minha Vida, né? Ela é uma casa que foi feita pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então ela tem 2 quartos, que são essas portas aqui. Ela tem um banheiro, que é esse aqui. Tô na sala, aqui do meu lado é uma cozinha pequenininha. E aí eu tenho uma parte dos fundos, que é uma área gourmet, uma coisa assim, e área de serviços. E o meu pátio da frente é uma casa assim, ó, 44 metros quadrados, acho que é o tamanho da minha casa. Pequeno. Mas assim, eu queria sair do aluguel. Eu queria sair do aluguel. Eu vou ficar pensando que eu quero ter uma mansão em Malibu? Não, eu quero que o meu sonho vire realidade. Então eu preferi focar numa casa menor. E quando eu tava dentro dessa casa, eu me liguei, eu fazia umas ferramentas, né? Tipo, nesses cursos de imersão, coisa assim. E eu escrevia essa casa que eu moro. Eu escrevia essa casa que eu moro. Eu escrevia casa de 1 andar com 2 quartos, banheiro, ar-condicionado. Essa casa veio com ar-condicionado no quarto. Eu não tinha ar-condicionado na minha outra casa. Com garagem, que não tenha goteira, porque eu morei em 2 casas com goteira. Que as minhas cadelas têm um espaço só pra elas, elas têm. Gente, tô quase chorando. Porque eu prefiro assim. Hoje que eu tô aqui dentro, eu vi que assim, beleza. Se tivesse mais espaço, eu ficaria mais feliz. Ou seja, o dia que eu puder, eu vou fazer um movimento de agora eu quero uma casa de 3 quartos. Pra mim é bem melhor fazer as coisas aos poucos, que é exatamente o arquétipo da borboleta. Quem vai usar o arquétipo da borboleta, faz as coisas aos poucos e veja o resultado. Toda vez que tu vê o resultado, parece que as tuas asas crescem mais, sabe? Essa é a sensação que eu tenho. Esse sorriso aqui é um sorriso de verdade pra vocês, assim, de que eu gosto de olhar pra trás e enxergar as minhas conquistas. E isso é muito gostoso. Não interessa qual é o tamanho da conquista. O que interessa é que tu pensou e aquilo virou realidade. Isso é muito gostoso. E é uma coisa assim que eu realmente gosto de ter na minha vida, sabe? Então, como eu falei, eu vou deixar o site aqui na descrição, porque tem mais coisas ainda, né? Pra quem quiser ler. Mas eu vou encerrando por aqui, porque esse vídeo tá enorme. Mas eu quero dizer pra vocês, quem colocar a borboleta aí na sua vida, saiba que ela vai te mudar muito, muito. Se prepare pro casulo, se prepare para se isolar, para ver pessoas indo, pessoas chegando,
oportunidades indo, oportunidades chegando, enfim, se prepare para viver isso. E lembre-se, coloque sonhos possíveis e faça eles virarem realidade e fique feliz. Fique feliz, olha a tua evolução. O arquétipo da borboleta tem a ver com evolução. Então, uma enorme evolução para todos nós. Gratidão por ter ficado até aqui e até o próximo.